Bom, boa noite todo mundo. A gente está começando essa aula inaugural do curso de PHP para desenvolvimento web, né? E hoje à tarde eu inclusive enviei o material que nós vamos utilizar como base para esse nosso encontro aqui, que é o que a gente chama de livro 00, que é o livro para apresentar o curso e apresentar os professores, tá? Então, a gente vai começar seguindo o conteúdo, o sumário do nosso livro 00 de apresentação, por uma palavrinha a respeito de educação à distância. Então eu vou passar para o professor Jefferson para ele fazer essa abertura, falando um pouquinho sobre educação à distância para vocês. Se você quiser compartilhar o material, você faz daí, Jefferson? Acho que fica melhor para você controlar, né? Fica legal, vou compartilhar minha tela aqui. Bom, pessoal, então boa noite a todos, né, e a todas, meu nome é Jefferson, já vejo alguns nomes que eu conheço, né, já foram alunos nossos, a gente fica sempre muito feliz quando nós vemos estudantes que já estiveram conosco, porque ao voltar, significa para a gente que vocês gostam da instituição, valorizam, então realmente a alegria é muito grande. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o curso foi feito com muito carinho, né, sob a coordenação do professor Marco Maciel, feito com muito cuidado, com muito esmero mesmo. E o nosso objetivo é que vocês consigam percorrer todos os módulos e sair com um conhecimento adequado a respeito de PHP. Qual é o detalhe? Qual é o detalhe? O curso é à distância. Então, o primeiro fato que nós temos que entender é que o paradigma da educação à distância é diferente do presencial. Como assim diferente? No ensino presencial que nós estamos acostumados, desde muito jovens, o nosso estudo é passivo, né? Basta que nós peguemos o ônibus, caminhemos até a instituição, sentemos lá, e mesmo de repente um pouco cansados e tal, a gente acaba, né, estando ali absorvendo o conteúdo que o professor está passando. Então, o professor é um ser ativo, nós somos seres passivos na educação clássica, né, tradicional. Aqui é um pouco diferente. Aqui é um pouco diferente porque você não está sozinho, mas você precisa ter o seu momento, o seu ritmo, aquele lugar adequado para que você possa se dedicar e desenvolver os seus estudos, porque aí você é um ser totalmente ativo, né, nos seus estudos. Esse curso ele foi feito com o intuito de pegar desde a parte mais simples de visão de cliente-servidor até banco de dados. Então, é muito conteúdo e é necessário que vocês tenham sempre motivação, sempre o local correto, sempre um momento correto na agenda, né, onde toda a família saiba, não, agora é o momento, né, da Joana, o momento do João entrar no quarto, se fechar, para que ele possa desenvolver os seus estudos de maneira adequada. Nós temos flexibilidade no ensino à distância, mas nós não podemos simplesmente deixá-lo de lado, pois assim o processo não funciona. Bom, dito isso, vamos para alguns conceitos que são importantes. O primeiro conceito importante é o conceito de ambiente de desenvolvimento. Eu acredito que muitos aqui já conhecem, mas alguns ainda não conhecem. Para que nós possamos desenvolver um software, nós precisamos de um local adequado para escrever essas linhas de código e permitir que essas linhas de código se tornem um código de máquina, enfim, possam se tornar um software. Então, nas instruções que o material fornece, vocês aprenderão passo a passo a instalar o ambiente de desenvolvimento necessário, né? Tudo muito leve, gratuito, tudo muito adequado para o aprendizado de vocês. Além disso, nós teremos um ambiente virtual de aprendizagem, que a gente chama de AVA. O que é isso? Todo o material desenvolvido será disponibilizado, já foi disponibilizado, em uma plataforma que a gente carinhosamente chama de Moodle, né? E lá tem tudo. Lá tem as datas, lá tem as apostilas que vocês terão, né, já receberam o primeiro livro, lá tem toda a sua vida acadêmica. Enfim, prazos para provas, trabalhos, projeto integrador, todas as informações para o seu desenvolvimento acadêmico, todas as informações estão lá. Isso é muito interessante, porque no ensino presencial há um desespero de nossa parte, né? No momento que o professor fala uma informação, a gente estava voando um pouquinho, ou então faltou aula aquele dia, a gente chega e fala, mas o que está acontecendo, né? No ensino à distância, isso não ocorre. Por quê? Porque todas as informações sempre estarão disponibilizadas da melhor forma possível no ambiente virtual de aprendizagem. Bom, como eu falei anteriormente, a nossa aprendizagem ela é autônoma. O que isso significa? Significa que nós não teremos um dia de aula específico.
Nós não teremos, olha, toda quinta-feira, às 19 horas, sexta-feira, às 19 horas, até às 22h30, toda semana, nós teremos a aula do professor Marco Maciel, do professor Eduardo Silvestre, do professor Jefferson. Isso não vai ocorrer. O que nós teremos, de fato, é toda a dedicação de vocês por meio do ambiente virtual de aprendizagem para que nós tenhamos o desenvolvimento pleno, né, do aprendizado, do processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, nós não os deixaremos sozinhos. Nós sempre teremos momentos juntos, eu digo juntos, sincronizados, né? Para que nós possamos, via Meet, conversar, tirar dúvidas, e caso não possamos estar juntos de maneira sincronizada, como eu disse agora, nós temos o e-mail, nós temos o nosso grupo no Telegram, enfim, nós nunca os deixaremos sozinhos. Nós teremos, sim, avaliação, o curso, ele foi feito pensando no seu desenvolvimento, para que no final seja feita uma avaliação, mas é tranquilo, vocês verão como o processo funciona. E eu sempre digo que a autonomia do estudante é o diferencial. O que você quer dizer com isso, Jefferson? Eu quero dizer que esse momento onde você se senta na sua casa, mesmo após um dia cansativo de trabalho, você se fecha, você traz o seu copinho com água, né, põe no cantinho longe do computador, né, avisa todas as pessoas que te cercam com todo carinho que você vai estudar um pouco, e aí você se torna autônomo, ativo no processo, você vai usar o material que foi disponibilizado. Jefferson, posso usar o ChatGPT, posso usar o Gemini, né? Desde que seja para você aprender cada vez mais, claro que pode. É bem-vindo, desde que você utilize para complementar o seu aprendizado e atingir um nível ainda mais alto. Isso é autonomia. Agora, deixar que uma ferramenta faça os trabalhos para nós, isso não é autonomia, isso é dependência, né? Isso é um problema. Então, o nosso objetivo é que nós trabalhemos tudo isso com vocês para que o desenvolvimento de vocês seja pleno. A carga horária vai ficar um pouquinho mais clara com o professor Marco Maciel, ele vai explicar mais detalhes em relação à carga horária, como funcionam as datas, né, o nosso cronograma, quais são os critérios de avaliação que nós utilizaremos. Algo que eu deixo claro desde já é que tudo foi muito bem pensado e muito bem desenhado para que vocês possam se desenvolver de maneira adequada, ou seja, o cronograma foi estruturado para que vocês tenham tempo de estudar, incluindo os finais de semana. A carga horária foi adequada para a quantidade de material. Nós teremos muitos conceitos, mas nós teremos uma carga horária adequada para os estudos de vocês. Nós teremos critérios de avaliação que estão expressos no Moodle. O que você quer dizer, Jefferson? Eu quero dizer o seguinte: tudo aquilo que o professor utilizar como critério para te avaliar, nós teremos de maneira escrita no Moodle, de maneira clara. Essas são as vantagens do ensino à distância. O ensino à distância faz com que nós tenhamos uma postura ativa e, ao nos tornarmos ativos nesse processo, necessariamente é indispensável que nós encontremos no AVA tudo. Todas as informações necessárias precisam estar no AVA e estão, para que eu possa me desenvolver de maneira autônoma. Quando eu digo autônomo, não é sozinho, nós sempre estaremos juntos, como eu disse, via e-mail, via Telegram, na aula síncrona via Meet, na aula não, no nosso encontro presencial, mesmo à distância, né, de maneira síncrona, mas enfim, esse é o intuito, é que nós tenhamos tudo de maneira clara para que vocês se desenvolvam. Como eu disse para vocês, a educação à distância, ela difere um pouquinho da educação clássica. Por quê? Porque esse processo de ensino-aprendizagem, ele ocorre por meio de tecnologias digitais. Então, talvez o professor e o estudante não estão no mesmo ambiente, estão em espaços distintos, em tempos distintos, ou seja, de maneira assíncrona. Todavia, existe todo um acompanhamento, existe uma equipe pedagógica que pertence ao campus Uberaba Parque Tecnológico, né? Estamos falando do IFTM, nossa grande instituição, tão amada por todos nós. Então, esse curso tem sido construído há 1 ano. Nesse tempo, os professores, junto com a equipe pedagógica, se encontraram várias vezes para estruturar tudo o que vocês começam a experimentar desde já. E o que nós pedimos, o que nós esperamos? Que vocês sejam estudantes ativos, que vocês tenham uma postura proativa, né? Um termo tão falado em empresas, né? Que vocês procurem o problema antes do surgimento dele, que vocês tentem ir além daquilo que foi passado, para que vocês se desenvolvam cada vez mais. Qual é a alegria do professor? Eu sempre brinco com os estudantes lá no Instituto, que a alegria do professor é encontrar
seus ex-alunos, ex-estudantes, né, no shopping Uberaba, no calçadão, e fala, como é que você tá, fulano? Fala, ô, professor, eu tô bom, estou trabalhando em tal lugar, estou exercendo as minhas funções, estou usando aquilo que eu aprendi no IFTM. Essa é a nossa alegria, esse é o nosso desejo. Nós teremos sempre maneiras de dar feedback para vocês também, claro, né? Não somente as regras de avaliação serão claras, mas também o feedback. Olha, a falha ocorreu nesse aspecto, é necessário que você repense esse detalhe. A frequência na educação à distância também é um pouco diferente, então nós contabilizamos a frequência com base naquilo que você acessa, naquilo que você faz, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle. Enfim, cada passo que o estudante toma no ambiente virtual de aprendizagem acaba contribuindo para que ele esteja presente. É a forma que nós contabilizamos a presença. Além disso, como eu já falei, nós temos o grupo no Telegram, que é um canal excelente, é um canal muito bom para que vocês possam ter acesso ao corpo docente. Lembrando que o lugar mais importante é o AVA. O local onde vocês devem, sim, sempre frequentar, ler, perguntar, enfim, ter o contato com os professores e equipe pedagógica é no AVA. O Telegram é uma forma mais rápida de nós termos um contato, igual foi feito para que nós pudéssemos estar aqui agora, via Meet. Sempre é necessário que vocês leiam o material, entrem no Moodle, mexam, cliquem em todo lugar que for necessário, leiam o material, né? O material didático ele é rico. Nós teremos, né, já fazendo um spoiler, né? Vocês os jovens usam muito essa palavra, mas nós teremos texto, nós teremos podcast, nós teremos, enfim, uma série de materiais de usos diferentes, né, de naturezas diferentes, para que vocês possam se desenvolver. Eu já estou correndo aqui, porque o Marco sabe que eu falo demais, se deixar, eu fico conversando até amanhã. Então, como eu disse para vocês, nós temos uma equipe pedagógica para que vocês sejam acompanhados e nós teremos diferentes módulos. Então, o curso foi dividido em vários módulos, né? Todos estarão no Moodle abertos conforme vocês forem avançando no cronograma, como o professor Marco Maciel explicará posteriormente. E o que nós pedimos, além da proatividade, além do empenho de vocês na leitura dos materiais que foram disponibilizados, na vontade de aprender cada vez mais, nós pedimos o que a gente chama carinhosamente de netiqueta. O que é netiqueta? Netiqueta é digamos, aquela educação que nós trazemos de berço e utilizamos no momento presencial, a gente traz para o ambiente computacional para que nós tenhamos uma boa convivência, e é isso que falta em muitos lugares, principalmente em redes sociais, né? Eu não tenho rede social, mas eu sei que vocês têm, vocês são jovens, e lá, às vezes, uma pessoa fala de um jeito esquisito, coloca caixa alta, né, com caps lock, né, caps lock, eu tô trocando aqui, look. E aí fica em caixa alta e fala alguma coisa para a pessoa, parece que está gritando, usa uma forma um pouco rude. Então, como nós estamos num ambiente não falado, é tudo escrito, é necessário que nós tenhamos um pudor, um cuidado, de uma forma respeitosa. Bom dia, professor Marcos. Seria possível, por favor, disponibilizar o material? Tudo isso a gente vai conversar com muito carinho e com muito cuidado. Bom, alunos, o que aconteceu? Nesse momento, caiu a energia, tanto na minha casa como na casa do professor Jefferson. Então demorou um certo tempo para a gente voltar ao ar, entrar no encontro remoto, tá certo? E aí eu coloquei novamente o programa para gravar a nossa aula inaugural e o programa não gravou. Então, nesse momento, eu estou regravando a aula, tá? Para que vocês tenham acesso ao conteúdo inteiro, descrito por mim e pelo professor Eduardo, que também havia... a parte do professor Eduardo veio depois, né? Então, continuando aqui. Eu vou falar agora sobre o curso. Então, a gente está começando o curso de desenvolvimento web em PHP, que é um curso oferecido pelo campus Uberaba Parque Tecnológico do IFTM. Esse curso ele é totalmente à distância e com a carga horária total de 208 horas. O objetivo geral do curso é formação inicial de programador web com PHP. A gente tem como esse objetivo
formar profissionais especializados no desenvolvimento de manutenção de sistemas web legados, que foram desenvolvidos em linguagem de programação PHP. Específicos, ou seja, os objetivos mais detalhados. Desenvolver, testar, implantar, administrar e manter sistemas de informação para a web, utilizando a linguagem PHP, conscientizar o aluno sobre a contínua necessidade de aprimorar os conhecimentos, a fim de aplicá-los com criatividade em diversas situações na área de formação e produzir novos conhecimentos e tecnologias. Preparar o profissional para que possa enfrentar os desafios decorrentes das transformações da sociedade, do mercado e do exercício profissional e cultivar o pensamento reflexivo de autonomia intelectual, capacidade empreendedora e compreensão do processo tecnológico. O curso tem como público-alvo profissionais da área de desenvolvimento de software. Também pessoas que já cursaram cursos na área de computação, que tenham sido convocados para atuar como desenvolvedores e mantenedores de sistemas construídos com PHP. O curso é dividido em 12 módulos, tá? Nós estamos nesse momento no módulo 1, que vai dar noções básicas de como se programa sistemas para web. Depois a gente entra no módulo 2, Introdução a PHP. Depois, a partir daí, a gente vai entrar de cabeça nos detalhes da linguagem PHP. Módulo 3, dados variáveis e constantes. Módulo 4, as estruturas de controle. Módulo 5, modularidade em PHP. Módulo 6, como fazer includes em PHP. Módulo 7, como fazer formulários com PHP. Módulo 8, como se trocar informações entre as páginas de um sistema feito em PHP. Módulo 9, como acessar através do programa PHP as variáveis de ambiente do sistema operacional, do servidor onde está rodando o programa PHP. Módulo 10, instalação de banco de dados, e aí a gente vai trabalhar com 2 bancos de dados diferentes, o MySQL e o PostgreSQL, para que no módulo 11 a gente possa usar programas PHP acessando esses 2 bancos de dados diferentes. Por que 2 bancos de dados e não apenas um? É porque no mercado hoje em dia é muito comum a gente ter ou um ou outro, MySQL ou Postgre. É claro que existem outros bancos de dados no mercado, mas se você aprender o acesso utilizando esses dois, você vai estar preparado para acessar qualquer outro banco de dados. No módulo 12, nós encerramos o curso ensinando como fazer cookies, como abrir sessões e como manipular arquivos utilizando PHP. E existe um módulo 13, que não é chamado de módulo, que é o projeto integrador. Eu vou falar mais sobre ele em seguida. Chegamos então ao nosso cronograma. Nosso curso começa agora, no dia 23 de fevereiro, pelo módulo 1, e aí até o final de março nós chegamos no módulo 4. E aí a primeira semana de abril é uma semana para vocês descansarem. Aí vem o módulo 5, 6 e 7 em abril, módulo 8, 9 e 10 em maio, e novamente uma semana para vocês descansarem. E aí a gente chega nos módulos finais 11 e 12. Em julho, de 22 a 6 de julho, cada aluno vai desenvolver um projeto feito com PHP, um site feito com PHP, utilizando todo o conhecimento adquirido do módulo 1 até o módulo 12. Esse é o chamado projeto integrador, que é a avaliação final do curso. Passamos, então, a explicar para vocês quais as melhores maneiras para você estudar em um curso EAD. Você tem que ter um tempo de estudo semanal, uma média de 6 a 8 horas por semana, uma organização recomendada de 3 a 4 dias por semana para você pegar no material. Eu sei que muitos aqui trabalham, eu sei que talvez vocês só tenham o fim de semana para trabalhar com o curso, fazer as atividades do curso, ler o material. Mas aqui é uma situação ideal.
A ideia é que vocês possam entrar em contato com o PHP de 1h30 a 2 horas por dia, tá? Dentro desses 3 a 4 dias por semana. Acesso aos materiais e ao AVA. A ideia é que vocês façam acesso ao AVA pelo menos 3 vezes por semana, leia os roteiros, acompanhe os avisos, acesse os materiais e as atividades e verifique prazos e os feedbacks que são dados. As estratégias de estudo ativo, ou seja, vocês são alunos de educação à distância, então vocês são senhores da própria aprendizagem de vocês. Vocês têm que ler o material didático, ouvir os áudios, quando tiver vídeo, ver os vídeos, acompanhar tutoriais que estão disponíveis na internet e, o mais importante, executar na prática. O curso ele é composto de um monte de programas que estão todos codificados inteiro dentro das apostilas e a gente sugere que vocês peguem esses códigos e executem e até brinquem com eles, mexam no código para poder aprender como que o código PHP funciona na prática. Depois, no final, você relê as suas anotações para poder realizar a atividade avaliativa. A cada módulo você tem uma atividade avaliativa, que também é online, fica lá dentro do Moodle. O papel do estudante na educação à distância é ser protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Então, você organiza a sua rotina de estudos, você acompanha o curso regularmente, cumpre os prazos e as atividades, busca ajuda sempre que tiver dúvidas e você vai ter sucesso aqui. Então, essencial para um aluno de educação à distância, regularidade e comprometimento. E aí, uma explicação de como os módulos vão funcionar. Vocês podem ver no centro da tela a semana do módulo. Mas a semana do módulo, ela acaba começando antes. A semana de um módulo, ela é aberta na quinta-feira da semana anterior. O que quer dizer isso? O aluno já tem acesso ao material didático e pode realizar tarefas, como, por exemplo, executar os códigos sugeridos dentro do material didático. E aí, em algum momento da semana do módulo, acontece um encontro com o professor via Google Meet a ser agendado pelo professor. Aí depende muito da rotina do professor. A partir do momento que você tem um encontro com o professor, você passa para outro período, que é a avaliação daquele módulo. A partir do momento que você tem encontro com o professor, o questionário lá do módulo, dentro do Moodle, ele abre para você poder trabalhar. Geralmente no dia seguinte ao encontro com o professor. E aí essa avaliação do módulo, ela fica aberta, ela não se fecha no encerramento da semana do módulo. Na semana seguinte, ela ainda fica aberta até na quarta-feira. Então, observe que no começo da semana do módulo, a gente tem, antes até, o sábado e o domingo, para que o aluno possa estudar o material didático. E, ao final da semana do módulo, a gente também tem o sábado e domingo, para que o aluno possa realizar a avaliação deste módulo. Na quarta-feira da semana seguinte, o módulo se fecha e ele, inclusive, some do menu de módulos que você tem acesso lá no Moodle, no virtual, do AVA. E aí, veja, o que acontece? Você sempre vai ver 2 módulos o tempo todo. Ou é o módulo atual, com o módulo que está se encerrando, ou é o módulo atual com o módulo que está começando. Tá? E agora a gente vai ouvir o professor Eduardo explicando sobre o nosso ambiente virtual. Então, olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo, sou professor aqui do IFTM Campus Parque Tecnológico, já tenho um tempo também aí, professor na área de computação, programação, engenharia de software e também venho atuando nos últimos anos na coordenação do curso técnico de computação gráfica.
Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o ambiente que nós utilizaremos aqui na disciplina, que é uma parte bastante importante aí, né? Como vocês podem ver aqui, nós vamos usar a plataforma Moodle, ou Ambiente Virtual de Aprendizagem. O Moodle aqui é uma plataforma bem famosa para a utilização de ensino à distância, né? E a nossa disciplina vai estar hospedada nesse link que está aqui na tela para vocês, ó, capacitação.iftm.edu.br. Cuidado aí, porque dentro do IFTM nós temos várias outras plataformas de Moodle também, então a que vocês vão utilizar é essa daqui. Se você clicar aqui e acessar a página, vou até tirar o aqui, você vai conseguir entrar nessa página inicial aqui, né, onde você vai conseguir pôr o seu login, a sua senha, e também conseguir recuperar a senha e outras modalidades. Voltando aqui para o slide anterior, para fazer o primeiro acesso aqui, você vai informar o seu CPF, né, e a senha mesma que você escolheu para o Virtual IF. Você já entrou no Virtual IF? Virtual IF é um módulo de gestão daqui do IFTM, que é bem famoso aqui, tradicional, e é único do IFTM. Se você vier aqui acessar o Google e procurar lá Virtual IF, no Google mesmo, não precisa ter em qualquer lugar nenhum, ó, você consegue acessar o site do Virtual IF, ou você pode, na própria página do IFTM mesmo, acessar o Virtual IF, que espero que a internet ajude aqui a carregar. Mas, ó, acessando a página inicial do IFTM, aqui do lado direito, bem em cima aqui, acabou de acessar o site aqui, porque estamos com páginas do processo seletivo, ó, bem em cima aqui, ó, Virtual IF. E aí você vai acessar a página inicial do Virtual IF, que vai ser exatamente essa daqui. Caso você não tenha nunca tenha feito acesso, você pode vir aqui em primeiro acesso para estudantes, e depois que você conseguir o acesso ao Virtual IF, você irá conseguir o acesso ao seu ambiente virtual de aprendizagem aqui, né? Vale salientar que a ligação entre os dados, o primeiro acesso do Virtual IF e o acesso do Moodle, pode demorar até 24 horas lá. Então, às vezes você fez seu cadastro no Virtual IF, você não vai conseguir acessar o Moodle direto, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso daqui, né? Você pode também acessar via e-mail institucional, aí, né? A parte do login sem e-mail institucional. Logo ao acessar lá a página lá do ambiente, você vai se deparar com uma página semelhante a essa daqui. Onde tem aqui um olá e de diversos cursos aqui que você pode estar relacionado de determinada forma, né? Depois disso, você pode vir aqui em meus cursos, né? Ao acessar meus cursos, você vai ver aqui as disciplinas que você está matriculado nesse curso aqui, no caso, os módulos que você está matriculado neste curso. E os que estão visíveis para você no momento. Você pode ver aqui que eu estou neste curso e tenho vários módulos aqui, só que apenas um módulo está disponível para mim no momento, né? Então, só esse que eu vou conseguir ver. Posteriormente a isso, você vai conseguir lá ver os materiais lá da disciplina. O material didático, o grupo de discussão e a atividade virtual. Vamos ver aqui o ambiente real, né? Daqui eu vou acessar este link aqui, ele vai abrir esta página aqui para mim. Então, temos lá o roteiro de estudos, com as instruções, né, informações bastante importantes, como o prazo que você vai ter para cumprir esse módulo e as instruções que o professor passou em cima da atividade. Além disso, temos o material didático, tanto as apostilas lá, né, os livros disponíveis para você trabalhar. Neste primeiro módulo, nós temos também o PPC do curso, que é um documento importante, que diz o que o curso vai ter. Você vai saber, no módulo X, o que eu espero aprender nesse módulo? Vai estar escrito aqui. Além disso, nós temos um áudio aqui também, produzido pelos professores do curso, né? Não tem nada de Ctrl+C, Ctrl+V, e que vai te ajudar aqui a complementar. É uma boa pedida aí para você escutar, quem sabe aí no momento de lazer ou algum outro momento aí na academia, do carro, não sei. E temos também aqui o link do grupo de discussão do Telegram, que você pode simplesmente clicar aqui, e aí você vai abrir o Telegram aqui já direto web, às vezes, né, pode ser interessante para você, ou aí instalado no computador.
Além disso, nós temos no final aqui o questionário, que é a atividade virtual dessa disciplina. Lembrando aí que todo módulo, né, ou disciplina, tem aí a sua atividade virtual, e é importante que você faça essa atividade virtual, porque ele consta como faz parte da avaliação, né, tanto de nota quanto de frequência do curso aí. Seguindo, olhando aqui o material didático ele está sempre passo a passo, sempre aqui bem detalhado. Primeiro nós estamos focando sempre na teoria para depois exercitar na prática lá, ó. A teoria tem páginas com fundo colorido e a prática lá tem páginas com fundo branco, né? Então tem uma distinção. Reparem aqui, ó, a cor mais colorida e aqui bem mais branco também a imagem. Então dá para você fazer essa distinção aí, né? A comunicação aqui é feita pelo grupo do Telegram, né? Um canal de apoio importante. Não é o único canal que você tem de apoio aí, né? Você pode também utilizar o e-mail dos professores para tirar algumas dúvidas. Acaba que o Telegram tem uma resposta mais dinâmica, né? Talvez menos formal, mas apesar disso, você é, não deve escreva de maneira o mais formal possível lá, né? O Telegram não substitui o ambiente virtual de aprendizagem, quer dizer que o ambiente completo, com os materiais, vídeos, áudios, roteiro de estudos, está no AVA. Ele é seu ambiente. O Telegram é um suporte a mais que os professores, que a equipe vai oferecer para você, para facilitar o seu aprendizado. Durante aqui a comunicação, sugiro que você siga boas práticas, como mantenha o foco nos assuntos do curso, use linguagem clara, evite mensagens de cunho pessoal e verifique o AVA, né? Porque às vezes você, será que isso aqui é assim que faz? Dá uma olhadinha no material do AVA lá, às vezes o material do AVA ou as instruções na página do módulo já vão estar claras para você o suficiente para a resolução do seu problema. E questões acadêmicas e avaliativas, né, devem ser tratadas por e-mail. Eu não concordei com determinada nota aqui, você entra em contato por e-mail aqui, né, porque é algo mais pessoal, que é uma questão específica sua, né, de um problema que aconteceu com você. E não esqueça de entrar no grupo do Telegram, né? Se você não entrou ainda, aproveite aí, ó, aponte o seu celular para o QR Code que está na tela e acesse lá, porque vai ser importante. Qualquer coisa aí, você pode procurar a equipe do curso para te ajudar a responder. Obrigado, professor. Agora a gente vai passar para a parte da avaliação do curso. As avaliações. A gente vai ter 30 pontos distribuídos para os módulos e 70 pontos para o projeto integrador, que vai ser feito no final do curso. São 12 atividades avaliativas, uma para cada módulo. Então a ideia é que você, ao terminar o módulo, você entra no questionário, na atividade virtual, e responde a esse questionário. Você vai ter 3 tentativas para poder responder esse questionário e o sistema automaticamente registra a melhor nota que você tiver, tá? Ao final de todos os módulos, esses 30 pontos de cada módulo são somados e divididos por 12. Então, você tem 30 pontos dos módulos. E aí, esses 30 pontos de módulos, mais os 70 pontos do projeto integrador, formam os 100 pontos do curso. A média para passar são 60 pontos. E a realização de todas as atividades obrigatórias. Critérios gerais que a gente utiliza para poder saber se você está apto a estar aprovado na disciplina ou não. O atendimento às orientações propostas, o funcionamento correto do código que você vai entregar lá no final, no projeto integrador, a organização e clareza das soluções, a aplicação do conteúdo estudado e o cumprimento dos prazos. E agora eu vou passar para apresentar a nossa equipe. Vocês estão vendo aí na tela o professor Eduardo Silvestre, que é doutor em Ciência da Computação pela UFF, o professor Hernani, que está aqui, nos ajudou muito durante a elaboração do curso, mas ele, infelizmente, não vai poder atuar no curso por excesso de compromissos.
A gente está verificando como é que a gente vai fazer essa distribuição dos módulos que estavam a cargo do professor Hernani. O professor Hernani é também doutor em ciência da computação pela UFO. O professor Jefferson Beethoven, que é doutor em engenharia elétrica pela UFO, também vai atuar no nosso curso. E eu, Marco Maciel, sou doutor em educação pela Uniub e, além de atuar em alguns módulos, também estou organizando esse curso. E a professora Patrícia Gomes, que é doutora em geografia pela UFO. Ela é a pessoa que não deixa a gente fazer besteira em termos pedagógicos. É ela quem orienta toda a área de ensino-aprendizagem. Ou seja, toda a parte pedagógica do curso está sob responsabilidade da professora Patrícia. Aqui nesse último slide, a gente mostra quais ferramentas e quais as versões dessas ferramentas a gente vai utilizar ao longo do curso, tá? E é importante saber qual ferramenta foi utilizada na confecção do curso, porque pode haver alguma diferença de comportamento entre a ferramenta que nós utilizamos e a ferramenta que vocês vão utilizar na casa de vocês, tá? É isso, boa sorte e um bom curso de desenvolvimento web com PHP.